Mais de 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes nesse exato momento enquanto você assiste esse vídeo. E 34 milhões dessas pessoas estão numa situação de inadimplência há mais de 10 anos. E sabe o que é mais assustador do que esses números? É o fato de que ninguém te ensinou a sair disso. Nem na escola, nem na faculdade, nem no banco, muito menos no banco. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como essa situação, esse cenário de endividamento foi construído aqui no Brasil. E o melhor, como que você pode sair dele. Então fica nesse vídeo até o final, porque o terceiro passo é onde a maioria das pessoas erra feio. Você vai entender hoje como o Brasil chegou nesse número absurdo. E você vai aprender também como que o sistema bancário foi construído para fazer você pagar juros para sempre. Mas o principal é que você vai sair desse vídeo sabendo exatamente como você vai negociar as suas dívidas. Sem enrolação, sem advogado, sem assessoria cara. É puro método. É PND, protocolo de negociação das dívidas, que já ajudou centenas de pessoas a saírem das dívidas. Bora para o conteúdo sem enrolação. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Solano, eu sou especialista em gestão de crise financeira há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu venho ajudando pessoas, brasileiros, endividados, a saírem das dívidas, a saírem do caos financeiro e pagarem o valor justo pelas suas dívidas. Então, eu desenvolvi a plataforma BSD, a plataforma do Brasileiro Sem Dívidas. Essa plataforma te ajuda a ter um norte, a negociar com clareza e como um profissional as suas dívidas, tanto com os bancos, quanto cooperativas de crédito, quanto as fintechs. Já ajudei milhares de famílias brasileiras a pagarem o valor justo, sem precisar perder o que tem, e sim pagando o valor justo e quitando as suas dívidas. Para você que quer conhecer a plataforma, o link está aqui na descrição, mas vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Agora deixa eu te mostrar o tamanho dessa crise, não com achismo, mas com dados reais. Agora em 2026, o Serasa divulgou que 81,7 milhões de brasileiros estão negativados. E o pior é que esse número cresceu 38% nos últimos 10 anos. E nesse mesmo período, o tamanho do endividamento cresceu mais de 176%. E sabe o que mais me assusta nos dados? É que desses mais de 81 milhões de brasileiros que estão negativados, 48% deles são compostos por pessoas que ganham até um salário mínimo. E isso são dados cruéis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem ganha menos paga mais juros. Quem ganha menos tem menos acesso ao crédito barato e menos acesso à informação. O sistema foi feito justamente para te prender, para fazer você pagar juros sem fim. E isso não é por acaso. É um resultado de um sistema que foi criado para lucrar em cima da sua desinformação. E se você é empresário, presta bem atenção, porque o cenário para você ainda é mais crítico. Olha só o que a Infomoney revelou. No Brasil, chegou a 8 milhões de CNPJs negativados em 2026. Isso é muito sério. Segundo a FEComércio de São Paulo, 7,2 milhões de empresas estão insolventes. Isso é mais de 30% de todos os CNPJs ativos no Brasil. Pequenos e médios empresários, em especial, estão sofrendo aquele efeito sanduíche, onde os clientes não pagam, os fornecedores, obviamente, estão cobrando ainda mais assiduamente e, como o banco não está negociando, o que resta é a recuperação judicial, que está batendo recorde. Mas fechar as portas não precisa ser a única saída. E sabe por que 34 milhões de brasileiros estão negativados há mais de 10 anos? Não é porque eles são irresponsáveis, mas porque o sistema de crédito bancário brasileiro foi feito para isso, para te prender, te fazer pagar juros sem fim. Juros de cartão de crédito, do crédito rotativo, que chegam a mais de 400% ao ano. Cheque especial, que te cobra mais de 100% ao ano. Então, são juros que nenhum salário consegue acompanhar. E aí, quando você vai renegociar, você faz um parcelamento alongado, que parece um alívio no começo, mas com juros embutidos que fazem com que aquela dívida total aumente muito. E no final das contas, você não consiga pagar mesmo assim. É a famosa armadilha da renegociação mal feita. Então, eu vou deixar aqui três armadilhas que você precisa evitar a todo custo. A primeira delas é não aceitar a primeira proposta do banco. Sempre quando o banco fizer uma proposta de negociação para você, na primeira rodada, ele vai sempre ter margem para negociar. Então aprenda a negociar e não caia numa negociação por pressão. A segunda armadilha que você deve evitar é sempre calcular o valor total da dívida. Nunca negocie somente por conta do valor da parcela. Parcela barata não quer dizer que a dívida ficou menor. Muitas das vezes a dívida vai ser alongada, a parcela vai diminuir, mas o custo total da dívida vai aumentar e muito. Então nunca aceite esse tipo de proposta. E a terceira armadilha
Não pague uma assessoria cara para fazer algo que você pode fazer. Negociação de dívidas é um direito seu e você deve negociar sem precisar pagar para um advogado ou uma assessoria cara. E agora vamos para a parte prática, o protocolo de negociação das dívidas, que você pode fazer ainda essa semana, sem sair da sua casa e sem custo algum. O primeiro passo do protocolo de negociação de dívidas é você ter clareza da sua situação, fazer o diagnóstico financeiro, entender quais são as dívidas que você tem, quais são os valores originais, ou seja, o valor que você contratou lá atrás, qual é o valor que eles estão te cobrando hoje com juros, saber solicitar a segunda via dos contratos e entender nos contratos quais são as taxas de juros, as tarifas que são embutidas, os seguros que são embutidos. Você precisa entender e ter clareza das suas dívidas. O segundo passo é justamente classificar por prioridades as dívidas. Você vai sempre priorizar o pagamento dos financiamentos de veículos e de imóveis, porque existe um bem alienado nesses financiamentos e você não quer perder esse bem. E depois, somente depois, você vai pagar as dívidas com juros mais altos. É justamente o contrário que as pessoas fazem. Querem pagar ou eliminar as dívidas com juros mais altos primeiro, para depois pagar as dívidas com juros mais baixos. Dívidas têm relação com o risco que você corre de perder algum bem, de ter algum problema em relação àquela dívida. Então, geralmente, as dívidas com juros mais altos é porque o banco não tem garantia. Então, você não vai priorizar o pagamento das dívidas com juros mais altos, e sim o pagamento das dívidas que te trazem maior risco de perder algum bem, como um imóvel ou um veículo. E depois, só no último passo, depois que você teve clareza da sua dívida, depois que você classificou pelo risco as suas dívidas, é que você vai negociar a sua dívida. Mas você não vai negociar com uma maioria fácil. Não vai chegar no banco e falar para o banco: olha, eu não tenho condições de pagar, me ajuda. Não é dessa forma. Você vai aprender a negociar com estratégia e como um profissional, sabendo das leis que te protegem e sabendo, de fato, quanto você deve para o banco. Porque, na grande maioria das vezes, o que o banco está te cobrando não é o que você realmente deve para ele. Então, aprenda a negociar, e é justamente isso que nós ensinamos na plataforma do Brasileiro Sem Dívidas. Como você se posicionar na hora de você fazer as propostas de negociação, você fazer as rodadas de negociação com o banco. Não de qualquer forma, mas como um profissional, como uma pessoa que tem clareza e sabe dos seus direitos. E se você é empresário e está com o coração na mão, achando que o seu problema é muito mais complexo, calma que você tem uma saída. O maior erro do pequeno e do médio empresário é esperar tempo demais para agir. Porque quando a empresa entra em recuperação judicial, o tempo e a complexidade desse processo é muito maior do que seria lá atrás. O primeiro movimento é separar as dívidas pessoais das dívidas jurídicas. Essas dívidas são muito diferentes umas das outras e têm estratégias bem diferentes de negociação. O segundo movimento é você mapear quais credores têm garantia real das dívidas, seja maquinário, imóvel, veículo, dos credores que não têm dívidas com garantia. E o terceiro movimento é negociar em lote quando possível. Então, quando você vai negociar a dívida PJ, a dívida jurídica com o banco, geralmente é muito mais interessante você negociar em lotes de negociação ou tranches de negociação, porque você consegue um desconto muito maior e um acordo muito mais facilmente. O banco prefere receber hoje, te dando um desconto muito maior, do que esperar meses, às vezes anos, para receberem um processo. Claro que todo o método completo e todo o detalhamento de como você vai solicitar uma negociação, como você vai protocolar essa solicitação, o que fazer em cada tipo de cenário, está na plataforma do Brasileiro Sem Dívidas. O link está aqui na descrição. Então, se você tiver interesse, clica e acesse a plataforma. E claro, se você está gostando do conteúdo até o momento, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas agora você já sabe que para sair das dívidas, você não precisa de um milagre, você precisa de um método. Até a próxima. Vamos almoçar.